Glória a Deus, aleluia. Exaltado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de louvor. E nós somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e nos livrado do maligno. Estamos aqui esta noite reunidos em mais um culto de ensino, onde temos a certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se fazem presente. Eu convido a igreja a se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus, de maravilha e de bondade, glória e honra ao seu bendito nome, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, salva, cura, liberta, manifesta a tua presença, Senhor. Fala conosco, porque a tua igreja precisa ouvir a tua voz, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como devemos nos proceder na terra dos viventes, até a tua volta, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em o bendito nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar. E a irmã Iraci, já recuperada, está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. A paz do Senhor. Amém. Vamos tocar o número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti.
Glória a Deus, aleluia. Vamos também para o hino. Aleluia. Não perturbei o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na conversou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, no mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, no céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia se ouviu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem na casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Vamos também louvar a Deus 107. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar. Quando as tempestades em mim assolar,
pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sempre, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar firmes na promessa do nosso Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, em fé, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 45, e estaremos fazendo a leitura costumeira desta congregação. Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 45. O título diz assim: O pedido de Tiago e João. O versículo 35 nos diz: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nós não sentemos uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Pelo nome de Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Mas tu assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos temos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso secretário. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o
próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Nós vamos frisar bastante o versículo 45 que diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus de bondade, Deus de maravilha, Deus de benignidade, glória e honra ao teu bendito nome, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, fala aos nossos corações, opera maravilhas em nosso meio, Senhor. Usa-nos como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o bendito nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, esta noite nós iremos aqui aprender a respeito da missão de Cristo Jesus. Este é o tema do ensino nesta noite. A missão de Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com uma grande missão. Deus Filho, encarnado na forma humana, iria sofrer todas as barbáries criadas por sua criação. Qual foi essa criação? O homem. Jesus teria de se submeter a todo tipo de humilhação pelas mãos dos homens, impulsionados por Satanás. E tudo isso para buscar e salvar a mais linda das suas criações, ou seja, a mais linda das criações de Deus Pai. Qual foi a mais linda criação de Deus Pai? O homem. Esse texto lido, principalmente o versículo 45, nós entendemos que é como um cacho de uvas saborosas, cheias de suco das vinhas eternas do reino de Deus. Vamos saboreá-la uma a uma, sem perder nada. Amém? Vamos ficar atentos, porque esta noite vocês, Igreja do Senhor Jesus, ouvintes, internautas, irão se embriagar das uvas eternas do reino de Deus. A bendita palavra do Senhor. Vamos então aqui, com a ajuda da igreja, aprender qual é ou foi e será a missão de Cristo. Glória a Deus. Cristo, entendemos que ele veio ao mundo. Todos sabem disso, não é verdade, igreja? Cristo Jesus, há mais de 2000 anos atrás, esteve aqui na terra dos viventes para se cumprir a sua missão. E entendemos que Cristo Jesus, ele é eterno. João capítulo 1, alguém localiza aí para mim por gentileza. João capítulo 1, o versículo 1, o versículo 10º e o versículo 11º, para confirmarmos que Cristo, vindo ao mundo, ele era eterno. João, capítulo 1, os versículos 1, 10 e 11. Quem localizou, se coloque em pé e leia em voz alta para nós, por gentileza. O princípio é do verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Glória a Deus. Amém? No princípio de tudo era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E quem era o verbo? O verbo era Jesus, o Senhor de nossas vidas.
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Se o mundo existe, quem fez o mundo foi Jesus, o Verbo. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja que para ser eterno é necessário que venha a existir desde o princípio de tudo. Ele criou o mundo. Ele é eterno. Ele está atuando hoje, através da sua palavra, através do enviado Deus Espírito Santo, o qual o Pai, após a ascensão do Filho às alturas, enviou. Glória a Deus por isso. Jesus veio ao mundo cumprir a missão e voltou ao Pai, e a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é eterno. Ele é o primeiro, único, suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Deus enviou o seu Filho ao mundo para cumprir uma grande missão. Aleluia! Leia para nós no Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 5, para confirmarmos mais uma vez que Jesus, o Filho de Deus, ele é eterno, pré-existente. Glória a Deus. Quem encontrou, leia para nós. João, capítulo 17 e o versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse conta. Jesus, falando ao Pai, pedindo ao Pai para que o Pai o glorificasse. Glória a Deus por isso. O glorificasse como que ele esteve na glória junto do Pai, aleluia, antes que houvesse o mundo. Glória a Deus. Então confirma-se que Jesus, antes do mundo, já existia. Ele é eterno. Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. A pré-existência de Cristo, ela é doutrina básica das Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Ele, o Senhor Jesus, existia com o Pai e o Espírito Santo antes de vir ao mundo feito por ele. Então, a Bíblia confirma que Jesus, o nosso Salvador, é eterno. E é o Criador do mundo. Glória a Deus por isso. Veja o que diz aí no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16, para nós entendermos quem enviou o Senhor Jesus Cristo. Quem mandou o Senhor Jesus Cristo fazer esta missão aqui na terra dos viventes? Quem encontrou, por gentileza, leia para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Porque Deus, preste bem atenção, quem enviou o Filho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é dada através de Cristo Jesus, que foi enviado pelo Pai ao mundo, que foi feito por Jesus, para salvar as pessoas. Entenda bem, ele não foi expulso do céu. O Pai o enviou a este mundo
movido, como foi lido aqui na palavra, por inaudito amor aos homens. Veja que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus por isso. Quem pode, eu questiono, quem pode entender tal amor? Somente aqueles que aceitam e reconhecem o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Deus Pai enviou Deus Filho para uma grande missão na terra dos viventes. Continuando aqui, ele veio ao mundo como filho do homem. Veja bem, ele não veio como Deus, ele veio como filho do homem. Para que ele veio como filho do homem? Ele veio para buscar e salvar o homem. Por que nós podemos dizer que ele veio ao mundo como filho do homem? Porque o Senhor, Deus Pai, escolheu a bendita Maria para ela vir a conceber Jesus mediante ao Senhor Espírito Santo. Não houve contato carnal de homem e mulher, mas sim houve um contato espiritual. O Senhor Espírito Santo concebeu em Maria e ela gerou a Jesus. Por isso nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é filho do homem por causa, foi gerado no ventre da bendita Maria, a qual era a única naquela época bem-aventurada, a única que estava de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Veja o que diz aí, por gentileza, Lucas capítulo 19 e o versículo 10, confirmando que Jesus veio ao mundo como filho do homem para buscar e salvar o homem. Porque se Jesus não viesse, jamais nós poderíamos morar um dia com Deus. Porque o pecado que está atribuído a toda a raça humana não havia como ser sanado. Só Jesus. Irei ler aqui, Lucas capítulo 19 e o versículo 10. 19 e 10. Eu peço à igreja mais agilidade, por gentileza, para que o trabalho fique mais avivado. Amém? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se perdido. Glória a Deus, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, veio ao mundo como filho do homem para buscar e salvar o homem. Porque aí, se o homem pudesse questionar alguma coisa, não teria como. Porque Jesus, 100% Deus e 100% homem, esteve aqui. E sofreu como homem, para mostrar que nós poderíamos também passar por todas as provações, por todas as tribulações e vencer para morar na eternidade com Deus. O Filho de Deus, divino e eterno, humanou-se e veio ao mundo e habitou com os homens. Glória a Deus! Nasceu, cresceu, viveu, sofreu e morreu como homem numa cruz. Glória a Deus por isso. Veja que a missão de Jesus é uma missão que somente Ele daria conta de honrar e de cumprir. Homem nenhum na face da terra seria capaz de passar pelo processo que Jesus passou. Veja que na leitura inicial, que nós lemos aqui, Tiago e João dizem que poderiam beber o cálice que o Senhor iria beber. E Jesus disse, provavelmente, mas passar por tudo que eu tenho que passar não é cabível a vocês. Glória a Deus. Veja que o nosso Senhor Jesus, em tudo foi tentado como homem, mas jamais pecou. Leia para nós Hebreus capítulo 4,
e o versículo 15, para nós confirmarmos que Jesus, como homem, ele foi tentado. Houve-se todas as tentações para corromper o Filho de Deus, mas ele jamais pecou. Glória a Deus. Ele chegou em santidade e voltou em santidade. Leia quem encontrou, por gentileza. 4. Isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Glória a Deus! Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, todos os sacerdotes que existiam e que existem na face da terra, os homens de Deus, a fraqueza deles leva ao pecado. A Bíblia diz que todos pecam. Só que ela também fala que nós temos um advogado, que é Cristo Jesus, que advoga as nossas causas mediante ao Pai. E a Bíblia continua dizendo, antes o nosso sacerdote, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Como homem, ele passou por todo o processo que nós passamos na terra dos viventes. Só que a nossa fraqueza, a nossa falha, nos leva a pecar, mesmo que seja o mínimo pecado. Mas Jesus esteve aqui, a nossa semelhança, e não pecou. Ele esteve como santo e está no céu santo. Glória a Deus por isso. O nosso Jesus compadeceu-se do sofrimento humano. Atos capítulo 10 e o versículo 38. Jesus se compadeceu de todos os nossos sofrimentos. Vejam o que diz Atos capítulo 10 e o versículo 38, por gentileza. Leia para nós. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era por isso. Glória a Deus! Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e aqui ele se compadece do sofrimento humano, a Bíblia diz, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Jesus curou todos os oprimidos do diabo, porque ele estava se compadecendo, ele se compadece do sofrimento humano. E há muitas pessoas que, através das suas práticas, ainda buscam para a sua vida sofrimento. Mas Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, na sua missão, ele nos cura. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Glória a Deus por isso, igreja. Ninguém mais do que Jesus sentiu compaixão e empatia pelo homem. Ninguém. A mãe, ela pode se compadecer do filho, mas igual a Jesus, jamais. Jamais uma mãe ou um pai vai se compadecer, ter tanta paixão, tanto amor, tanta dor no coração, como Jesus sente por nós. Amém? Ele tomou as nossas dores e levou sobre si. Pegou tudo que nos magoava, tudo que nos feria e levou sobre si na cruz do Calvário. Seu grande amor pelo tomar o nosso lugar e sofrer o castigo que era por nós. Tudo que Jesus passou aqui na terra dos viventes era para toda a raça humana que estava afastada da presença de Deus desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram. O pecado foi
foi passado, o pecado foi transpassado a toda a descendência de Adão e de Eva. O ser humano já nasce com o pecado original. Mas Jesus retirou este nosso pecado. Ele morreu, ele sofreu esse castigo que todos nós teremos que sofrer por causa dos pecados. Além desse pecado original, outros pecados que adquirimos no decorrer da nossa permanência aqui na terra dos viventes. Isaías, depois meditem aí, ou não, leia para nós por gentileza, Isaías capítulo 53, do versículo 3 ao versículo 6, para confirmar que o nosso Senhor e Salvador, Ele sofreu o castigo que era para todos nós. Isaías, capítulo 53, do versículo 3 ao versículo 6. Pode ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? A palavra é bem clara. O pecado era para ser para nós. E Jesus, que foi humilhado, que foi chicoteado, que foi pisado, Ele se colocou em nosso lugar. Ele foi moído para hoje nós estarmos aqui adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Amém? Veja bem, Jesus, Ele veio para servir. Outra das missões do Senhor. Primeiro, Ele veio ao mundo. Depois, Ele veio buscar o homem e salvá-lo. Agora, a Bíblia diz que Ele veio para nos servir. Veja como é esta missão ingrata. Ingrata por quê? Porque os seres humanos são ingratos. Os seres humanos nem meia hora se dedicam em adorar a Deus pelo grande sacrifício que Ele fez. A ingratidão do homem é estampada na sua maneira de viver. Por isso que a missão do Senhor é uma missão ingrata. Porque toda essa humilhação, toda essa missão que Ele passou aqui, ainda não é reconhecido por um bom quantitativo de pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. Foi o versículo 45 que nós lemos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que Ele, como Deus, poderia ser servido por todos, mas Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir a mim, a você, a nós e a todos quanto querem e os que não querem. Veja que o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele enviou o seu Filho para fazer uma grande missão. Deus Pai quer resgatar o homem dos seus pecados. E para isso Ele sacrifica o seu Filho. E de geração em geração há ingratidão do homem na face da terra. O homem não reconhece o bendito sacrifício do Senhor, o Filho de Deus. Sendo o Senhor, o nosso Jesus, sendo o Senhor, tinha a plenitude divina e se fez servo. Ele
tinha tudo o que ele quisesse. Mas ele preferiu se tornar seu servo, meu servo, nosso servo. Veja o que diz aí Filipenses capítulo 2 e o versículo 7. Filipenses capítulo 2 e o versículo 7. Pode ler. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amém? Com toda a plenitude do nosso Deus, com todo o poderio. A Bíblia diz que ele se esvaziou assumindo a forma de servo. O que é o servo? É um serviçal. É uma pessoa que é incumbida de satisfazer as vontades dos outros. Foi isso que Jesus fez por nós. O Filho de Deus humanizou-se para se tornar teu servo. Igreja, adore a Deus. Adore a Deus, porque só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só o amor de Deus pela raça humana poderia fazer isso. A Bíblia diz que tornou-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O nosso querido Jesus, o nosso amado Senhor Jesus, na sua missão aqui na terra dos viventes, se sacrificou por nós. Ele podia ter tido quantos servos desejasse, mas ele não quis. A Bíblia diz que os anjos o serviram e o adoraram. Mateus capítulo 4, versículo 11, e o outro vai lá para Hebreus capítulo 1, versículo 6, confirmando para nós que os anjos serviram e adoraram o Filho de Deus quando estava aqui na terra dos viventes. Quem encontrou Mateus, leia para nós. 4:11. Então o diabo deixou deles chegar aos anjos do Senhor. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, depois que Satanás viu que não vencia Jesus, porque Jesus, mediante a sua bendita palavra, derrotou o nosso inimigo, e está aí um alerta para a igreja: se o inimigo se levantar contra você, saiba que você pode derrotar ele na palavra de Deus. Você pode fechar a boca dele com a palavra de Deus, como Jesus nos deu ensinamento. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que o diabo deixou a Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus por isso. Os anjos serviram o Senhor e o adorou. E assim mesmo, com toda essa feitoria, Jesus se tornou ainda servo para nos servir. Para servir a todos. Hebreus capítulo 1 e o versículo 6. Novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Hebreus diz que novamente, ao introduzir o primogênito Filho de Deus no mundo, disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Foi a ordem de Deus. Os anjos serviram, os anjos adoraram. E nós, seres humanos, o que temos feito para Deus? O que nós temos feito para com Jesus? Mas a hora vem, a hora vai ter que chegar, e todos teremos de se apresentar a Ele. E aí não haverá desculpa, e aí não haverá meio termo.
Lá é sim, sim, não, não. Glória a Deus por isso. Com toda essa feitura, ele veio para servir. Ele não quis usufruir de tudo isso. Ele queria servir a humanidade. Veio como servo. O homem nada possuía nem possui para oferecer a Jesus. Nem mesmo lugar para ele nascer, quando esteve aqui, alguém ofereceu. Negaram até uma estalagem para o Filho de Deus nascer. Veja que desde o começo a raça humana, ela é incrédula, ela é maldosa, ela não adora a Deus. Mesmo Deus enviando o seu Filho para servir a todos. Veja o que diz aí para nós, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, e o versículo 7, confirmando que não tiveram coragem, nem ânimo e nem vontade de dar o local para que Jesus nascesse. Encontrou, leia para nós. Deu a luz do seu filho primogênito, e morreu brincando, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Amém? E ela deu a luz ao seu filho primogênito. Maria, a bem-aventurada, estava agora tendo o filho primogênito. E ela, após o parto, enfaixou e deitou numa manjedoura. E por que fez isso? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, em nome de Jesus, nós não estávamos naquela época, mas nós estamos nesta época presente. Dê o teu coração para Jesus nascer, brotar, crescer e viver dentro dele. Glória a Deus por isso. Não vamos ser como aqueles foram. Vamos ser diferente. A nossa vida, ela tem que ser propriedade exclusiva do Filho de Deus. Aleluias. Cristo veio para ministrar o amor do Pai aos homens. Ele queria mostrar para os homens, Ele quer mostrar para os homens que Deus Pai os ama. Por isso Cristo veio aqui com esta missão. Como servo, deu exemplo de humanidade, lavando os pés dos discípulos. O Senhor nos dá uma lição. É o que Ele nos ensina a fazer. Que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Que nós devemos servir uns aos outros como Jesus nos serviu e nos serve. Lavar os pés naquela época era um ato de humilhação. Eram só os escravos que lavavam os pés dos convidados. E Jesus ali, Ele, como servo, como escravo, como empregado, lavou, mostrou como fazer, lavou os pés dos discípulos e nos dá essa lição. Quantas pessoas egoístas nos dias de hoje, pessoas egocêntricas, pessoas que não têm coragem de estender a mão para o seu próximo, cheios de inimizade, de porfias, são pessoas iracundas, pessoas que não amam o próximo, nem muito menos a Deus que enviou o Filho, nem querem saber do Filho, o Senhor Jesus. Leia para nós João capítulo 13,
e o versículo 4, por gentileza. E veja que Jesus lavou os pés dos discípulos. Leia, por gentileza. Verso 4. Isso. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O Senhor Jesus Cristo lavou, leu o 5 também. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugou-lhes com a toalha que estava cingindo. Glória a Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela, colocou água na bacia e lavou os pés dos discípulos e depois os enxugou. Deus lavou os pés dos homens e nos dá essa lição. Não adianta nós sermos arrogantes, prepotentes, se o nosso Deus se humilhou para servir o homem e nós somos todos iguais, qual a diferença existe em nós? Devemos amar o próximo, devemos estender a mão ao próximo. Jesus veio para dar a sua vida, porque o homem estava morto no pecado. Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Outro vai lá para Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Jesus, na sua missão, veio para dar a sua vida, porque todos os homens estavam mortos nos seus pecados. Leia para nós Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios nos diz que Ele nos deu vida, estando todos mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus, Ele não precisava. Se não fosse o amor de Deus Pai por todos os seres humanos, Jesus não estaria aqui na terra. Jesus não teria vindo aqui nesta missão ingrata para muitos, mas de grande gratidão e valor para muitos outros. Aqueles que têm reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, têm adorado a Deus em espírito e verdade, têm dedicado horas da tua vida a adorar e bendizer o seu santo nome, a meditar na sua palavra, a jejuar, a falar do amor dele em testemunho. Esta é a gratidão. Mas para aqueles que não têm coragem nem de olhar para o céu, de levantar a mão e agradecer a Deus, a ingratidão. O homem já nasceu pecador. Foi o que eu disse aqui no começo. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos, independente da sua nacionalidade, já nasce pecador, mediante a Bíblia. Quem nos diz é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Leia para nós Romanos capítulo 13, o versículo 23, por gentileza. 3, 23. Isso. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Amém? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens pecaram através do pecado original e das suas pecaminosidades do dia a dia. O ser humano, para morar com Deus, não tem condição. Porque lá no céu é só santo que entra. É só pessoas em santidade de vida.
Glória a Deus. Por isso que Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ele abrange toda a maneira do ser humano viver na terra dos viventes. Glória a Deus por isso. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Não tem como o homem alcançar a sua salvação independente. Ninguém vai adquirir a salvação por seus méritos, por suas bondades. A Bíblia é bem clara quando nos diz a respeito disso. Hebreus capítulo 2 e o versículo 3 nos mostra que não tem como o homem se salvar a si mesmo pelas suas ações de bondade e benignidade. Leia para nós. 2:3 de Hebreus. Como escapamos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Amém. Como a Bíblia diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como, queridos? Como se nós negarmos a Jesus, que é a nossa salvação? Como que nós iremos escapar da condenação? A única maneira de se salvar-se tem que ser em vida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque o Senhor veio nesta missão aqui na terra, buscar e salvar um homem que estava perdido. A justiça do homem não o pode justificar. Não adianta, queridos. Você pode fazer todas as bondades que o protocolo humano lhe ensina, as boas ações, mas só isso aí não vai lhe levar para morar no céu. É o que diz a Bíblia Sagrada. Você pode ser bondoso com o seu companheiro, achando que você está fazendo uma grande justiça, mas essa justiça aí não vai te justificar diante de Deus. Leia para nós o que diz Jó, capítulo 9, o versículo 2 e o versículo 20. Podemos dizer que Jó é um dos patriarcas de Deus. Jó, capítulo 9, o versículo, ou os versículos 2 e 20. 9, versículos 2 e o versículo 20. Para mostrar que a justiça do homem não o justifica. Quem fala para nós é Jó. Se quiser contender com ele, tem uma de 1000 coisas que poderá responder. É o 2 e o 20. Seria o 20. Seria o 3. Na verdade, sei que assim é porque, como pode um homem ser justo para o Deus? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me dirá como culpado. Glória a Deus. Veja o que Jó fala. Na verdade, sei que assim é. Veja bem, ele é bem claro e plausível na sua colocação. Porque como pode um homem ser justo para com Deus? Ele questiona. Aí ele responde: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Ou seja, você pode ser o justo que for na terra dos viventes. A sua justiça não o justifica diante de Deus.
Tem muita gente que acha que vai ser salvo pelas obras. As obras, ela pode contar em prol dos galardões que irão receber aqueles que adquirirem a salvação. Mas só a obra em si, ela não salva o homem. É preciso que o homem venha ter fé. E fé no Filho de Deus. Isaías capítulo 64 e o versículo 6, por gentileza, irmã Iraci. Depois de Jó, vem Salmos, depois Provérbios e depois Isaías. Isaías capítulo 64 e o versículo 6, confirmando mais uma vez que a justiça do homem não justifica diante de Deus. Leia, por gentileza. Mas todos nós somos como o imundo de todas as nossas justiças, como prato de justiça. E todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como o vento do varebar. Isaías, ele é bem positivo. Ele diz bem claramente para todos compreenderem. Mas todos nós, veja bem, todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Ou seja, tudo que tu faz que acha que é justiça, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Tudo que nós praticamos não nos justifica diante de Deus. Mas glória a Deus e tem quem nos justifica diante de Deus. A justiça de Deus em Cristo Jesus é que nos livra da morte. Ela é que nos justifica. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. A nossa justificação se encontra aí. Leia para nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Olha bem, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado que nós lemos aqui? Jesus. Ele não conheceu o pecado. O pecado não habitou na vida dele. Ele o fez pecado por nós. Como nós lemos em Isaías. Que Jesus, ele pegou todos os nossos pecados. Ele morreu por todos os nossos pecados. Certo? Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a nossa justiça que nos justifica é Cristo Jesus. É o único meio. Não existe outro meio para o homem ser justificado diante de Deus. Só mediante ao Filho de Deus, Jesus. Problema de quem não quer aceitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está aí, ao alcance de todos. O homem pode se enganar a si mesmo. Ele pode dizer que não acredita, que não quer acreditar, que não está nem aí. Mas há uma certeza. Terá que se encontrar mais cedo ou mais tarde com Deus. Aí é a hora da verdade ser jogada em rosto. Amém? Cristo deu sua vida em resgate por muitos. Mateus, por gentileza, capítulo 20, o versículo 28. Para confirmar que Cristo, o nosso Salvador, ele deu a sua vida para resgatar a muitos. Veja bem que a Bíblia não diz que é para resgatar a todos. Ela diz que é para resgatar a muitos. Porque tem muitos que não serão resgatados, que não irão adquirir a salvação. Porque a palavra assim ensina. Leia para nós.
Amém? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida, olha o que diz a Bíblia, e dar a sua vida em resgate por muitos. Se fosse sua vida por resgate de todos, então todos estariam salvos, independente do que fizesse. Mas a Bíblia diz por muitos, até porque a Nova Jerusalém, aonde os salvos irão morar, já está preparada. E lá, por mais que queira, não irá caber todo o rotativo de seres humanos que existiram, que existe e que irão existir até o arrebatamento da igreja. Porque é uma questão de um livre-arbítrio. O homem querer morar no céu ou não. Se o homem, aqui com vida, não quer reconhecer a Jesus que morreu na cruz, ele vai querer morar numa cidade onde ele nem sabe onde é? É só pela fé. É só tendo fé em Jesus. Veja que a missão do Senhor é uma missão muito grande. Só Ele mesmo poderia cumprir essa missão. O homem se fez escravo do pecado. Como? É o próprio homem. Os seus delitos que levam o homem a praticar o pecado. Olha aqui o que diz Romanos, capítulo 5, versículos 18, 19 e 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio para a graça sobre os homens para a justificação da vida. Por um só homem entrou o pecado, Adão. E por um só homem a salvação, Cristo. Assim como o pecado entrou por Adão, a salvação, a justificação vem através de Jesus, o Filho de Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas a obediência de Jesus para com Deus, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, por causa da obediência do Filho, vir fazer esta missão aqui na terra, todos que o receberam se tornaram salvos, justos. Glória a Deus por isso. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Veja que a morte existe, não é porque Deus quis que ela existisse. A morte existe por causa do pecado. O homem deveria viver eterno junto com Deus, mas o pecado tem afastado o homem de Deus e o pecado gera uma penalidade. E qual é a penalidade? A morte. Todos terão que passar pelo processo da morte mais cedo ou mais tarde. Mas para aqueles que têm recebido a Jesus, a Bíblia diz assim, que pela graça da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, aceitou Jesus, continua desta vida para a próxima e segue-se a eternidade. Mas a eternidade só é adquirida em Cristo Jesus. Os únicos que não irão morrer são aqueles que irão participar do arrebatamento da igreja. Se for na nossa geração, oxalá, glória a Deus. Mas se não for na nossa geração e nós venhamos ou viermos a morrer, glória a Deus, porque nós seremos arrebatados naquele dia, como a Bíblia nos ensina. Primeiro os mortos, depois os que estiverem vivos. O importante é morrer convicto em Cristo Jesus, em estar fazendo a vontade dele. E como é que nós vamos aprender a vontade de Deus? Mediante a Bíblia. É a bússola do cristão, é a bússola do crente. É seguir. Somos falhos, sim.
Pecamos, sim, mas aprendemos que temos um advogado. Amém? Veja o que diz aí, quem está aberto em Romanos? O homem fez-se escravo do pecado. Leia para nós aí Romanos capítulo 6 e o versículo 23, confirmando que o homem se tornou escravo do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Pronto, está aí. O homem se tornou escravo do pecado ou não se tornou? Não tem que morrer? Se tem que morrer, se todos têm que morrer, e o salário do pecado é a morte, então todos pecaram. Não adianta dizer, eu não pequei, eu sou justo, eu sou fiel. Amigo, tu vai morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se tu vai morrer, tu está recebendo o teu salário. Uns morrem logo, outros demoram. Quando Deus deixa a pessoa viver muito tempo na terra, é para que ele venha conhecer a Deus mais rápido que puder. E dar uma longa vida. Só que chegam muitos que vivem até 110 anos aí e nem olham para o céu. Acham que são eternos. Mas o pecado dele, ele vai receber através do seu salário, a morte. Romanos capítulo 7 e o versículo 11, por gentileza. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, é o mandamento. O pecado vai prevalecer. Pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ou seja, o próprio mandamento da Bíblia. O pecado observou, pecou, tem que morrer. Então, amém. A morte vai ter que passar a todos. Não adianta. Não vão escapar. Todos terão de prestar conta mais cedo ou mais tarde diante de Deus. E aí, lá não haverá desculpa. Lá não tem meio termo. Você aceitou meu filho? Não, por quê? Porque eu não acreditava, porque eu achava... Problema seu, amigo. Para as trevas exteriores. Você, não, eu aceitei sim, tá? Então, para a nossa direita, para viver a vida eterna. Assim é a vida. Ela é clara e objetiva. Ela não tem meio termo. É sim, sim ou não. O preço do resgate, qual foi? O preço do resgate dos salvos foi qual? Foi o sangue de Jesus. Ele deu sua vida por nós. 1 Pedro capítulo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram. Tem muitas pessoas que pegaram o legado dos pais, vivendo a situação que aprendeu, a cultura que aprendeu. É o que Pedro diz, que nós não fomos resgatados por isso aí, por esse procedimento fútil. Mas o que nos resgata é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É Ele que nos redime de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Pedro aqui também continua dizendo aqui, versículo 24, do capítulo 2, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Vivamos para a justiça por suas chagas fomos sarados. Ele levou os nossos pecados. Aquele pecado que Eva, Adão, fez passar para nós, Jesus morreu por eles. Agora os pecados, depois disso que nós estamos praticando, Jesus nos limpa e nos ensina como devemos andar. Ser honesto, sóbrio, vigilante, temente, adorador de Deus. É assim que nós vamos tirar esses pecados que no dia a dia nos acompanham.
Efésios capítulo 1, versículo 7 nos diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Queridos, a missão de Jesus aqui na terra foi essa. Ele veio para morrer por todos nós, para que todos aqueles que o aceite como Salvador, como Senhor das suas vidas, possa adquirir, herdar a vida eterna. Não tem outro meio de se herdar a vida eterna, só dobrando os joelhos e confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A missão de Cristo Jesus foi buscar e salvar todos quantos queiram. Só que tem um porém: nem todos querem. É por isso que existe o livre-arbítrio. Se quiser. Se não quiser, paciência. A missão já foi enviada. Cristo não veio reformar o mundo, nem tornar o homem melhor, mas dar sua vida pela humanidade. O que pode o homem oferecer a ele, senão o seu coração, em obediência, gratidão e amor? É só isso que o homem pode fazer, e o homem não quer fazer. Mas, igreja, faça isso. Não desanime. Luta, nós teremos. Tribulações, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: neste mundo tereis tribulações. Mas nunca esqueça de olhar para o autor e consumador da vossa fé. Esteja segurado na mão do Senhor. Não deixe o pecado invadir vossas vidas. Aqueles que querem viver em pecado, o problema deles, existe o livre-arbítrio. Mas você é a noiva. Você é santa. Você tem que ter um procedimento daqueles que irão herdar o céu, a eternidade. Não a eternidade de sofrimento, como a Bíblia ensina, mas a eternidade de gozo, de felicidade, na presença de Deus. Não desanime nessa jornada. Não desfaleça vossas forças. Quando estiver fraco, dobre os vossos joelhos. Clame a Jesus. A missão de Jesus aqui na terra continua através de você. Ele disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Queridos, tão somente seja a luz, tão somente seja o sal, seja diferente. Não se associe com aqueles que não querem Jesus. Ande com pessoas honestas, que amam a Deus, que adorem a Deus, que reconhecem o Filho de Deus como Senhor e Salvador das vossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Estamos alegres, que o Senhor tem nos ensinado cada vez mais como vivemos aqui na terra dos viventes. É algo gratificante. Porque se nós não tivermos essa instrução, com certeza nós iremos desviar da verdade, iremos praticar coisas que irão desagradar o nosso Deus, irão desagradar o grande sacrifício do Senhor. Não é verdade? Estaremos aqui cuspindo no sangue de Jesus. Então é importante que
ensinamentos venham continuar acontecendo em nossas vidas, para sermos a luz, sermos diferentes. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazermos uma oração para o encerramento deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glória e honra ao teu bendito nome, Senhor. Somos gratos por esta palavra abençoada, poderosa, que tem nos dado nesta noite, Senhor. Continue abençoando a tua igreja, Senhor, colocando hoje os guerreiros e coluna de fogo ao redor de nossas vidas, Senhor. Não deixa nos desanimar, Senhor, nesta jornada, Senhor. Esteja conosco sempre, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em um bendito e santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o que morreu por nós, se entregou por nós e tem nos justificado diante da presença de Deus. Gratos somos, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendei vossas mãos. Quinta-feira, a irmã Iraci ou o irmão Jefferson, quem estará na frente da obra, a irmã Iraci estará aqui na frente da obra, se assim Deus nos permitir. Não é verdade? Quinta-feira estaremos aqui no culto da família para mais uma vez adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.